Salve, torcedor do Bahia! Já chega mais porque hoje a conversa é daquelas que fazem o coração bater mais forte, daquele jeito que só o nosso tricolor de aço consegue proporcionar. O clima depois desse triunfo está diferente, está leve, está cheio de esperança, e a gente precisa mergulhar nesse momento para entender como tudo aconteceu, como o Bahia se posicionou, como o time respirou a partida e como cada detalhe construiu essa vitória tão importante nessa reta decisiva do campeonato. Logo de cara, quando a gente olha a tabela, já dá para sentir como esse resultado mexeu com tudo. O Bahia conseguiu aquele salto que muda o ambiente, muda a energia dentro do clube e muda até a forma como o torcedor pensa nos próximos compromissos. Foram 56 pontos alcançados, ultrapassando o Fluminense e encostando no Botafogo, ficando a apenas 2 pontinhos deles. É aquela sensação de que o objetivo está ali na frente, ao alcance da mão, mas ainda exige foco total e absolutamente nenhum vacilo. A gente sabe como esse campeonato é traiçoeiro, mas também sabe como o Bahia evoluiu para brigar lá em cima. E o mais interessante é que agora o tricolor entra naquela fase em que, além de jogar bem, precisa aproveitar qualquer brecha. A combinação de resultados influencia, sim, mas nada acontece se o Bahia não fizer o papel dele, que é ir fora de casa e vencer o Juventude. Isso vira uma decisão. Só que não é uma decisão solitária, porque na mesma rodada tem Corinthians e Botafogo se enfrentando. Aí o torcedor já liga o alerta, já faz aquele cálculo mental, já imagina como tudo pode se desenhar. Se o Bahia fizer o serviço dele e o Botafogo não vencer, o cenário muda completamente na última rodada, vira final mesmo, com chance real de garantir vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Só de pensar nisso já arrepia, porque é algo gigantesco para a história recente do clube. Mas deixando a matemática um pouquinho de lado, vamos falar do que aconteceu dentro de campo, porque foi lá que começou toda essa onda positiva. E não tem como começar sem citar o cara da noite, Pulga. Que personagem, que história, que momento. O gol que ele marcou tem muito mais peso do que a simples bola na rede. É o tipo de lance que carrega sentimento acumulado, meses de trabalho silencioso, recuperação difícil, insegurança, esperança, tudo junto. Ele ficou um tempão sem marcar, voltou de lesão, encarou altos e baixos, ouviu críticas, se cobrou muito, e quando finalmente a bola encontrou o caminho certo, a emoção explodiu. A cena dele chorando logo depois do gol é daquelas que falam muito sem precisar de palavra nenhuma. E quando ele explicou a razão, tudo fez ainda mais sentido. Ele dedicou o gol a um amigo que perdeu e que faria aniversário no dia seguinte. Foi muito sincero, muito humano, muito Bahia. Isso faz o torcedor se conectar demais. Pulga é batalhador, é daqueles que não desistem, e quando o jogador tem esse perfil, o estádio inteiro sente. Ele falou sobre acreditar nas jogadas com Ademir, sobre treinar muito esse tipo de infiltração, sobre confiar no passe do companheiro, e isso mostra que o gol não foi acaso, foi fruto de repetição e entendimento. E quando ele citou o sonho de levar o Bahia para a fase de grupos da Libertadores, aí não tem como não sentir orgulho. O cara está dentro do projeto, está vivendo o momento e está entregando campo e alma. E para completar, ainda teve aquele susto no fim do jogo, quando ele saiu sentindo o pé e todo mundo já começou a gelar por dentro. Mas logo depois veio a notícia de que foi só uma pancada, nada grave. Alívio total. Porque perder o Pulga agora seria desastroso, ainda mais na fase em que ele finalmente recuperou ritmo e confiança. Falando em confiança, Rogério Ceni trouxe uma leitura muito lúcida depois do jogo. Ele destacou que o Bahia precisa melhorar o desempenho fora de casa, não necessariamente só o resultado, mas a forma de jogar longe da Fonte Nova. É verdade. O Bahia em casa é quase imbatível, tem desempenho histórico, mas como ele mesmo disse, campeonato se faz com equilíbrio. E se o time quiser brigar no topo novamente no ano seguinte, precisa levar esse padrão fora de casa. Ceni também comentou que o elenco tem muita qualidade técnica, mas precisa ganhar força física para jogos mais pesados longe de Salvador, e que talvez até seja necessário mudar algumas características do time quando joga como visitante. Ele já está pensando no futuro, está projetando 2026 com clareza, analisando ponto fraco, ponto forte e sabendo onde precisa mexer.
E o mais interessante foi quando ele falou do calendário e da importância de conseguir vaga direta na Libertadores. A pré-Libertadores é dura, desgasta, consome elenco, exige que o time jogue partidas decisivas sem ritmo ideal. Ele usou exemplos, comparou situações, explicou como enfrentar esse mata-mata no início do ano bagunça toda a programação. Para ele, garantir classificação direta muda totalmente o planejamento da temporada seguinte. É praticamente ouro puro para o clube. Agora, voltando ao jogo, teve também a repercussão do pessoal do Sport TV analisando toda a partida e trazendo detalhes interessantes. Eles elogiaram bastante a postura do Bahia, dizendo que o time dominou o jogo inteiro, que entendeu o contexto, que teve volume, agressividade e que fez por merecer o triunfo. Falaram muito da diferença que é ter Puga, Ademir e Everton Ribeiro jogando em alto nível. Quando esses três entram conectados, o Bahia vira outro time. Eles destacaram como os dois pontas conseguem constantemente criar jogadas de 1 contra 1, como vão para cima, como atacam profundidade e como isso desafoga o time em vários momentos. Também comentaram a expulsão do jogador adversário, que foi correta, e como isso ainda mais abriu caminho para o Bahia controlar a partida. Só que, como sempre acontece no futebol, mesmo dominando o jogo inteiro, o Bahia quase levou um susto na única chegada perigosa do adversário. Foi um momento de tensão que lembrou outros jogos recentes. Mas dessa vez deu tudo certo. O ponto alto da análise deles foi a leitura do gol do Bahia. Eles destrincharam lance por lance, explicando a movimentação, os erros de marcação adversária e a inteligência tática do Bahia na jogada ensaiada. A percepção sobre como Ademir fez o cruzamento, como o Puga se movimentou por trás da defesa e como o sistema adversário se perdeu completamente foi muito bem observada. Eles mostraram que a jogada não foi improviso, foi estudo. Rogério e sua comissão leram como a defesa marcava escanteios e exploraram exatamente o ponto fraco. Aquilo ali é gol de treinador, como eles mesmos disseram, um gol de quem prepara durante a semana e executa no detalhe. E quando a gente junta tudo isso, fica claro que o triunfo do Bahia não foi só mais 3 pontos. Foi um recado. Foi a confirmação de que o time está amadurecendo, está entendendo o momento, está aceitando a responsabilidade de brigar na parte de cima e está construindo essa reta final com seriedade. A expulsão de Mingo ainda rendeu discussão, mas não mudou o domínio do Bahia, que seguiu criando e acreditando até o final. E seguindo daqui, torcedor, dá para sentir que o ambiente no Bahia ficou completamente diferente depois desse triunfo. A energia mudou, a autoconfiança aumentou, e parece que o elenco abraçou de vez essa reta final como se cada minuto fosse decisivo. E realmente é. A cada jogo, o Bahia tem mostrado um amadurecimento que muita gente questionava lá atrás. Hoje, esse time já entende melhor quando precisa acelerar, quando precisa cadenciar, quando deve pressionar alto e quando tem que controlar pelo toque, sempre tentando manter a identidade que foi construída ao longo da temporada. E quando a gente olha para a partida com mais calma, percebe que o Bahia não venceu apenas pela estratégia, mas pelo comportamento dentro de campo. Desde o início, o time se impôs, ocupou bem os espaços e não se deixou afetar pelos erros técnicos que, aliás, aconteceram para ambos os lados naquele primeiro tempo mais travado. Só que o Bahia teve paciência. Não desistiu da ideia de jogo, insistiu nas triangulações, usou o lado do campo como arma, principalmente com Ademir, que vive uma fase de confiança absurda. Ele acelera a jogada como poucos no elenco, consegue escapar da marcação com facilidade e entende onde a bola precisa chegar. O cruzamento do gol mostra exatamente isso. E falando em entendimento, Everton Ribeiro é um capítulo à parte. Ele dita o ritmo do jogo. É impressionante como a bola parece respirar diferente quando passa pelo pé dele. Ele consegue achar soluções que outros jogadores nem percebem, faz o simples parecer mágico e o difícil parecer natural. A presença dele permite que os pontas tenham mais liberdade, que os volantes consigam se aproximar e que o Bahia mantenha a posse com qualidade. Quando ele está bem fisicamente, o Bahia cresce de forma muito clara em todos os setores. E aí você soma isso com Puga fazendo infiltrações precisas e se apresentando sempre no tempo certo, faz com que o ataque fique muito mais perigoso. Ele tem algo que poucos têm, leitura de espaço.
Ele enxerga a jogada antes dela acontecer, sente o movimento dos companheiros e se coloca onde a bola costuma cair. Esse tipo de percepção não se treina facilmente, é coisa de jogador com instinto. O gol dele é uma prova disso. Ele não só acreditou na jogada como apareceu no ponto exato para finalizar. Ele estava desligado da marcação, escondido ali entre os defensores, esperando o momento perfeito para entrar no lance. E quando entrou, foi fatal. Agora, não tem como falar do jogo sem comentar a postura defensiva. A linha de defesa do Bahia continua alternando momentos excelentes com instantes de distração que podem custar caro. É natural que isso aconteça, porque o time joga muito exposto, com laterais avançando bastante e meio-campistas construindo mais do que marcando. Mas quando o time sofre pressão, mesmo que pequena, esses erros reaparecem. O lance da única chance clara do adversário mostra exatamente isso. Uma desatenção, uma linha mal ajustada, um segundo de atraso no bote, e pronto, o risco aparece. E o torcedor já até sabe como esse tipo de lance costuma terminar. Só que dessa vez não terminou. Talvez isso mostre que a sorte também resolveu vestir azul, vermelho e branco nesse momento decisivo. Rogério Ceni falou sobre isso na coletiva de forma muito clara. Ele sabe que o Bahia ainda oscila defensivamente, e por isso ele insiste tanto no ponto de melhorar o desempenho fora de casa. Quando se joga longe da sua torcida, o time não pode dar esses vacilos. O ambiente muda, o ritmo é diferente, o adversário se impõe mais e qualquer erro vira avalanche. É por isso que ele fala tanto sobre força física, sobre agressividade na marcação e sobre variações táticas. O Bahia precisa ser competitivo em qualquer cenário. Dentro de casa isso já está consolidado, mas fora ainda é um caminho em construção. E quando o Ceni fala de 2026, não é devaneio. É planejamento. Ele está enxergando que esse ano pode ser divisor de águas para o Bahia. Se entrar na fase de grupos da Libertadores, o clube sobe de patamar. Atrai jogador que antes não viria, melhora o poder de negociação, aumenta a visibilidade internacional e dá estabilidade para o projeto se fortalecer. Mas se cair na pré-Libertadores, tudo se complica. Tem aquele risco de eliminação precoce, tem desgaste, tem calendário apertado, tem pressão logo no início da temporada. Ele viveu isso e sabe como é pesado. Então não é exagero quando ele reforça a importância de chegar direto na fase de grupos. E isso conecta totalmente com o momento atual. O Bahia está a poucos passos dessa conquista, mas ao mesmo tempo precisa manter os pés no chão. Não adianta fazer conta se não vencer o que precisa vencer. O jogo contra o Juventude virou praticamente final. É fora de casa, é ambiente complicado, é adversário que briga por objetivos diferentes, mas que não vai facilitar nada. E é justamente nesses jogos que o Bahia tem dificuldade. Ceni sabe, o elenco sabe, o torcedor sabe. Mas é justamente por saber que o time precisa ir com postura diferente, mais madura, mais concentrada, com menos erro bobo e mais objetividade. O Bahia precisa impor seu ritmo desde o início, não pode entrar sonolento, não pode deixar o adversário crescer, não pode entregar espaço na transição. É jogo para matar a jogada antes dela nascer. E não é só dentro de campo que essa reta final mexe com o clube. A atmosfera em torno do Bahia cresceu. A torcida está acreditando como há muito tempo não acreditava. Tem gente já fazendo projeção, revisando tabela, criando cenários mil, revendo partidas anteriores para tentar entender tendências. E isso é normal. Quando o clube chega perto de algo grande, é impossível conter a imaginação. Mas ao mesmo tempo, o torcedor está mais consciente. Ele sabe que não dá para subir no salto, sabe que não dá para achar que já está ganho, sabe que o Bahia precisa jogar cada rodada como final. E isso cria um ambiente muito poderoso dentro da Arena Fonte Nova. Quando o time volta para casa, sente esse combustível emocional que tem feito tanta diferença. Agora, sobre a repercussão na imprensa, o que disseram no Sport TV ajuda a ilustrar como o Bahia ganhou respeito nacional. A análise deles foi muito elogiosa. Disseram que o Bahia jogou bem o tempo inteiro, que dominou, que criou, que se impôs, e que deu para ver claramente o trabalho da comissão técnica. Falaram muito sobre como o time é bem treinado,
como é vertical, como os pontas fazem diferença, como a movimentação ofensiva é inteligente, como o Bahia teria ainda mais destaque se estivesse no eixo central do país. Isso mostra que o tricolor saiu daquela bolha regional e passou a ser visto como um dos times mais interessantes taticamente no campeonato. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O ambiente do futebol brasileiro voltou a ferver nos bastidores, e o burburinho da vez envolve dois nomes de peso: Fernando Diniz, atual comandante do Vasco da Gama, e Rogério Ceni, técnico do Bahia. Fontes próximas aos vestiários garantem que Diniz teria perdido a paciência com declarações internas atribuídas a Ceni, e o tom da conversa teria subido mais do que o esperado. Nada oficial veio a público, mas o clima entre os dois, que já não era dos mais amistosos, ganhou novos contornos. Segundo quem circula nos corredores do futebol, Diniz teria se sentido desrespeitado por comentários que teriam chegado até ele de forma atravessada, dando a entender que seu estilo emocional e intenso à beira do campo seria teatral demais. A suposta crítica não caiu bem. O treinador, conhecido por misturar psicologia, futebol e intensidade humana no trabalho, teria respondido em tom duro, destacando que prefere ser verdadeiro a posar de estrategista frio. A especulação cresceu porque tanto Diniz quanto Ceni carregam histórias fortes dentro do esporte. Ex-meio-campista cerebral que hoje busca um futebol de construção e diálogo. O outro, ex-goleiro símbolo de liderança, acostumado a ditar ritmo e postura dentro e fora de campo. A rivalidade natural entre técnicos de clubes tradicionais acabou servindo de combustível para que qualquer detalhe se transformasse em assunto explosivo. Nos bastidores, há quem diga que o atrito teria começado muito antes dessa troca de farpas veladas. Conversas antigas, divergências táticas, leituras distintas sobre modelos de jogo. Nada comprovado, claro, mas suficiente para que o rumor ganhasse tamanho e intensidade. Alguns dirigentes tentam minimizar, alegando que tudo não passa de coisa do futebol, mas a verdade é que ninguém coloca a mão no fogo para garantir que o clima esteja calmo. Por enquanto, a história segue no campo das especulações, mas o rumor se espalhou com força. E quando dois técnicos de personalidade tão marcante entram em rota de colisão, o futebol costuma tremer nos bastidores antes de qualquer bola rolar. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times!